Então, vamos lá, Rafaela. Boa tarde, eu sou a Rafaela, sou fisioterapeuta aqui no INCOR e agora estou passando nas unidades de terapia intensivas clínicas. Hoje eu vou apresentar um artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine e o nome é Non-Invasive Ventilation for Pre-Oxygenation During Emergency Intubation. Então, basicamente sobre a ventilação não invasiva na pré-oxigenação durante a intubação orotraqueal de emergência. O artigo foi publicado este ano, em julho, e aqui está um QR Code se vocês quiserem acessar. Ele é um estudo que ele foi feito com o grupo pré-oxi e com o endosso do grupo de pesquisas pragmáticas em pacientes críticos. E o que é uma pesquisa, um estudo pragmático, né? É um estudo que ele é realizado no ambiente com condições de metodologias mais, entre aspas, amenas, para tentar trazer como se fossem condições de vidas reais. E ele quer observar a efetividade da intervenção na nossa prática clínica do dia a dia. E tem o objetivo de ajudar na tomada de decisão clínica, e ele normalmente foca em desfechos mais importantes, centrados no paciente. Então, como sintomas, qualidade de vida, óbito e afins. Na introdução do artigo, então, a gente traz um pouquinho do porquê esse estudo é necessário. Então, ele começa trazendo que a hipoxemia, ela ocorre em 10 a 20% das intubações orotraqueais e que podem estar relacionadas a alguns desfechos importantes. E aí ele menciona a parada cardiorrespiratória e, inclusive, levar ao óbito. Ele traz alguns termos, então, como a pré-oxigenação, e sendo o suplemento de oxigênio prévio à indução anestésica com o objetivo de aumentar o conteúdo de oxigênio e diminuir o risco de hipoxemia durante a intubação. Ele, inclusive, menciona que alguns guidelines, como o da Sociedade de Anestesia Britânica, falam que há a possibilidade de realizar a oxigenação destes pacientes com ventilação mecânica não invasiva ou com máscara de oxigênio suplementar, convencionais, né? E que ambas são aceitas. Mas por que esse estudo é realmente necessário? Antes, houveram alguns estudos, ensaios clínicos, que abordaram o assunto. O primeiro deles foi que a ventilação não invasiva, ela melhorava a pré-oxigenação em pacientes hipoxêmicos, e a outra era sobre o efeito da pré-oxigenação com ventilação não invasiva em pacientes hipoxêmicos com subsequente falência de órgãos. O primeiro estudo falou que a não invasiva realmente reduziu o risco de hipoxemia. Já o segundo falou que não existiam diferenças significativas entre as duas práticas. Porém, os dois artigos tinham uma amostra muito pequena, totalizando cerca de 300 pacientes, os dois juntos. Então, este artigo de hoje queria provar que poderia existir uma diferença entre a não invasiva e o uso da máscara convencional de O2 na incidência de hipoxemia durante a intubação orotraqueal. E aí ele traz algumas diferenças entre a ventilação não invasiva e a suplementação convencional de oxigênio. Então, na ventilação não invasiva, aqui falando do modo binível, tá? Ela oferece a pressão positiva e oferece um suporte ventilatório ao paciente. Ela consegue oferecer uma fração inspirada de oxigênio de 100%, e isso é mais garantido devido ao encaixe justo da máscara, da interface que administra. Porém, ela leva o maior tempo para acoplar no paciente e também para montar os equipamentos necessários. E também tem o maior risco de broncoaspiração.
durante o uso. Já a máscara de oxigênio convencional, ela é bem mais fácil de montar e de acoplar no paciente. Ela poderia oferecer uma fração de inspiração de oxigênio de até 100%, se fossem circunstâncias ideais, porém na realidade é cerca de 50%, porque tem um encaixe folgado, acaba tendo o escape do fluxo administrado. E não oferece pressão positiva ou suporte ventilatório para o paciente. Então, um pouquinho mais sobre esse estudo. Ele é um estudo randomizado, controlado, prospectivo, multicêntrico e pragmático. Ele foi realizado em 15 centros médicos, sendo 17 UTIs e 7 departamentos de emergência. Em relação aos critérios de inclusão, a gente tem pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, que tiveram a necessidade de intubação orotraqueal, com uso de sedação e laringoscópio. Já os critérios de exclusão são pacientes gestantes, pacientes com reclusão civil, penitenciários, né? Pacientes que já estavam com uso de ventilação não invasiva, pacientes que estavam apresentando apneia ou hipopneia, pacientes que tiveram uma necessidade imediata de intubação orotraqueal antes que pudesse ser feita a randomização do estudo, e pacientes em que o clínico ou operator, que era a pessoa que realizava a intubação orotraqueal, como chama o artigo, falasse que haveria contraindicação contra um dos dois métodos. A randomização foi feita em blocos de tamanhos variados de acordo com o centro e estratificado de 1 para 1. No grupo VNI, a pré-oxigenação foi realizada por 3 minutos antes da indução anestésica e até o momento da laringoscopia, e os parâmetros poderiam ser com MEPAP maior ou igual a 5 centímetros de água, um MIPAP maior ou igual a 10 centímetros de água, uma frequência respiratória de maior ou igual a 10 inspirações por minuto. Já o grupo de máscara de oxigênio também é realizado a pré-oxigenação por 3 minutos antes da indução e até o momento da laringoscopia, com uso de máscara não reinalante ou uso de bolsa-válvula máscara, vulgo AMBU, sem a ventilação manual. E o fluxo era igual ou maior que 15 litros por minuto. Ele cita que o maior que o fluxômetro pudesse oferecer. Em ambos os grupos, poderia ser realizado a ventilação com a bolsa-válvula máscara após a indução anestésica e poderia ter a utilização de catéter nasal de O2 ou de catéter nasal de alto fluxo durante a pré-oxigenação, no intervalo entre a oxigenação e a indução e até a laringoscopia e a intubação. Em relação à análise estatística, a amostra foi calculada assumindo que tivesse a incidência de hipoxemia em 17% no grupo de máscara de O2 convencional, tem um poder estatístico, com um poder estatístico 85%, com um P de 0,05, e aí assumindo que pudesse ter perda de 3% dos pacientes, então a amostra foi colocada para 1.300 pacientes. A análise foi feita por intenção de tratar, a análise primária foi feita com teste de Q quadrado para variáveis categóricas e dicotônicas. A análise secundária foi pelos modelos lineares generalizados, com efeito aleatório para o local de estudo e com efeito fixo para as baselines, que foram avaliadas por um modelo de regressão logística. A diferença entre grupos foram apresentadas com estimativas, intervalo de confiança de 95% e utilizado software R. Então, os desfechos que esse artigo procurava obter. Então, como primário, a gente tem incidência de hipoxemia durante a intubação, e a hipoxemia foi definida como uma saturação de oxigênio menor que 85%, e como secundário, qual era a menor saturação periférica de oxigênio. Então, em relação aos exploratórios, ele queria observar também os eventos hemodinâmicos que viessem da VNI ou da hipoxemia severa, então a necessidade de uso ou de aumento de vasopressores, se houve parada cardiorrespiratória ou hipotensão. E alguns critérios de segurança que ele também queria observar, como
se houve relato de broncoaspiração, novo infiltrado no raio-x até 24 horas pós-intubação, e a saturação e razão, saturação arterial de O2 e fração inspirada de O2 em até 24 horas após a extubação. O desfecho primário e secundário, então, eram observados durante esse período esquematizado, que vai da indução anestésica até a intubação orotraqueal e 2 minutos pós-intubação. Aqui fica um pouquinho ruim de ler, mas basicamente foram elegidos 4.000 e alguma coisa que eu não consigo ler, pacientes, e aí foram se excluindo pelos critérios até chegar a 1.301 que foram colocados para randomização. Destes, 145 foram colocados no grupo de máscara e 645 no grupo de ventilação não invasiva, e 656 no grupo de máscara de oxigênio convencional. O recrutamento ocorreu durante um pouquinho mais de um ano e 6 meses mais ou menos, de março a outubro de 2023. Então, aqui nessa primeira tabela, a gente vê as características da população. Então, a gente vê que majoritariamente eram homens e em relação majoritariamente estava na UTI, estavam... Calma que eu não consegui enxergar. Tem como inverter? Mais ou menos. Ah, tá. Ali eu vejo melhor. Então, tinha uma mediana de IMC de 27, sem diferença entre os grupos. Estavam internados na UTI, a maioria também, e as condições clínicas que mais apresentavam era cirrose, DPOC e insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente pode observar os pacientes DPOC que poderiam ser que necessitassem mais do VNI, eles são igualmente divididos entre os grupos, tá? E aí, a razão da intubação ocorreu por alteração do estado mental, e sepsis como os maiores motivos, e os pacientes tinham a parte 2, que é uma escala progressiva de gravidade, que vai de 0 a 71, de 17, então era igual. Aqui eu queria trazer um pouquinho sobre a média de razão, saturação, fração inspirada de oxigênio, que a média era 271 no grupo não invasivo e 268 no grupo invasivo, ou seja, eram iguais, não tinha diferenças, e que abaixo de 315 o estudo relatava que era a definição de SARA, tá? O estudo também relata que houve perdas em alguns dos dados que estão descritos aí, porque foram procurados em prontuários eletrônicos, não foram obtidos pela equipe de pesquisa diretamente. Então, aqui nas características sobre o procedimento da intubação, a gente vê que antes da indução anestésica, houve o uso foram randomizados pacientes e que no grupo de ventilação não invasiva, a maioria realmente chegou a utilizar a ventilação não invasiva, 95,5% dos pacientes, enquanto 3,4% tiveram o uso de máscara convencional, por decisão, né? E os outros tiveram outros dispositivos, que poderia ser o CAF, por exemplo, ou o AMBU ventilando. Em relação ao grupo de oxigênio, 98,8% realmente recebeu a máscara de oxigênio, 0,6% recebeu ventilação não invasiva e 0,6% também recebeu outros tipos de dispositivos. Então, em relação à pré-oxigenação, pacientes que tiveram a pré-oxigenação maior que 3 minutos, a gente observa que não houve diferença, então 96,6% no grupo da ventilação não invasiva e 95% dos pacientes da máscara de oxigênio convencional. Em relação à menor
saturação apresentada durante o período de pré-oxigenação, a gente observa aí uma diferença. Os pacientes que conseguiram manter uma saturação maior que 90% durante a pré-oxigenação foi maioria no grupo ventilação não invasiva, com 78,%, contra apenas 72,3%, e isso dá uma diferença estatística, já que o intervalo de confiança vai de 1,8 a 11,3. Em relação a pacientes que manteram uma saturação entre 91% e 95% durante a pré-oxigenação, não houve diferença, assim como pacientes que mantiveram saturação menos de 90% também não houveram diferenças. Agora aqui falando sobre o momento da indução anestésica. A gente observa que a mediana de saturação dos pacientes não houve diferença, né? E que a gente vai estratificar em acima de 95%. A gente pode ver que a 91,7% do grupo de máscara não invasiva teve uma saturação maior de 95%, assim como contra o grupo de oxigênio convencional, que ficou com 82,6%, tendo uma diferença estatística importante. Já os pacientes que ficaram entre 91 a 95, também foi maior no grupo de máscara convencional, tendo uma diferença estatística, e o grupo que ficou com menos de 90% não teve diferença. Também teve diferença em relação à pressão sistólica, que foi maior no grupo de máscara convencional, com uma diferença estatística, porque o intervalo vai de menos 10 a menos 1, e não houve diferença estatística entre os sedativos administrados e sobre o bloqueador neuromuscular. Aqui fala um pouquinho sobre o período entre a indução anestésica e a intubação propriamente dita. Então, sobre o uso de oxigênio suplementar que foi administrado, a gente vê que no grupo ventilação e no grupo de máscara oxigênio não teve diferenças. Então, todos tiveram a administração de oxigênio. A gente vê que a pressão positiva também foi administrada maior no grupo de ventilação não invasiva, com 81% dos pacientes contra 31,1%. E o tipo de pressão positiva que foi administrada foi majoritariamente no grupo não invasiva, foi a não invasiva, e no grupo de máscara oxigênio foi a ventilação manual com o AMBU. Então, os desfechos da intubação orotraqueal, a gente vê como desfecho primário a hipoxemia durante a intubação, né? Então, a hipoxemia foi menor no grupo de não invasiva, com 9,1% dos pacientes, e maior no grupo de máscara de oxigênio convencional, com 18,5%, apresentando uma significante estatística. E foi menor. Então, no desfecho primário, a gente tem um P de 0,01, então a gente pode falar que a hipoxemia ocorreu menos nos pacientes com ventilação não invasiva durante a intubação e até 2 minutos após. Agora, em relação aos desfechos exploratórios, a gente pode observar que a gente teve diferença na menor saturação apresentada. Então, pacientes que apresentaram durante esse período da pré-oxigenação até 2 minutos após a intubação, a menos que 80%, a gente teve 13,2 pacientes no grupo de máscara de oxigênio, contra 6,2 no grupo de máscara não invasiva, com uma diferença estatística importante, assim como no grupo que apresentava saturação menos 70%, sendo maior no grupo de máscara convencional, também com uma diferença estatística importante.
Em relação aos outros eventos que foram explorados, não teve diferença entre relação de colapso cardiovascular, ou então hipotensão, necessidade de uso ou aumento de vasopressores, parada cardíaca, ou em relação com a intubação realizada de primeira tentativa e o tempo de indução anestésica até intubação. Opa, volta. Agora sim. Então, em outros desfechos de segurança exploratórios, a gente viu que não tem diferença em nenhum deles. Não houve diferença entre relato de aspiração entre os grupos, ou então infiltrados no raio-x após 24 horas, pneumotórax, nem média de saturação após 24 horas, ou FO2 titulada após 24 horas. Assim como não teve desfechos em relação a dias sem ventilação mecânica, dias fora da UTI e mortalidade hospitalar. Aqui a gente vê a análise de risco para hipoxemia estratificada em subgrupos. Então, a gente vai observar que nos grupos que estavam no departamento de emergência não houve diferença estatística, porque ele cruza a linha. Porém, nas pacientes que foram intubados na UTI, houve diferença estatística que fala que há um maior risco da utilização da máscara convencional durante a intubação para hipoxemia. Em pacientes com insuficiência respiratória aguda, que apresentavam também, houve maior risco de hipoxemia se houvesse a utilização de máscara de oxigênio convencional. Pacientes que têm o MC maior que 30 também tem maior risco de hipoxemia com o uso das máscaras de oxigênio. E, por fim, queria falar dos pacientes que já estavam com uma FO2 titulada de acima de 70% 1 hora prévia à intubação, que também tem maior risco. O artigo traz em sua discussão que hoje em dia, na maioria dos locais, a pré-oxigenação é majoritariamente feita com a máscara de O2 convencional, e que os dois artigos que falavam sobre o tema anteriormente eram artigos pequenos, com uma amostra muito nichada desses pacientes, e aí que entra a importância deste artigo, porque ele é um artigo que teve uma amostra com várias patologias, realizada em vários locais e com um número importante de pacientes, e que conseguiu falar que o uso da VNI consegue diminuir até pela quase a metade o risco de hipoxemia durante a intubação e poderia até evitar desfechos favoráveis. Porém, ele fala que, como não houveram muitos no estudo, ele não pode descrever isso de forma concreta. E algumas barreiras para o uso da VNI, ele traz a disponibilidade dos equipamentos necessários. E também o tempo de adequação para acoplar a máscara do paciente e a montagem dos equipamentos, principalmente em situações de emergência. Mas ele fala que isso é possivelmente driblado com o treino da equipe e melhora da logística. Os pontos fortes do artigo em relação à amostra grande, como eu disse, com diversas patologias e diversos cenários clínicos. O poder estatístico do artigo foi suficiente para poder detectar a diferença na incidência de hipoxemia. E os dados dos desfechos foram feitos por um observador independente, ele não participava da intervenção. Então, isso minimiza o viés do observador. As limitações do exercício foram que foram excluídos pacientes que já estavam com ventilação não invasiva, e aí o artigo não traz informações clínicas sobre o uso da ventilação para intubação nestes pacientes. Alguns pacientes também foram excluídos por proteção de vias aéreas deles, então 8,5% foram excluídos porque já estavam apresentando EMES e hematemes e afins, e 0,8% dos pacientes foram excluídos porque tinham risco maior de broncoaspiração. Então, a gente não sabe a efetividade e qual a segurança da VNI para esse grupo de pacientes, de acordo com esse artigo.
Não foi avaliada a efetividade do CAF quando esse foi utilizado em alguns pacientes e não com o seu uso exclusivo ou associado à máscara de oxigênio. E também outro ponto é que os pacientes, profissionais e a equipe da pesquisa estavam todos cientes das atribuições de cada grupo deste artigo. O que a gente pode concluir, o que o artigo traz como conclusão, é que a incidência da hipoxemia durante a intubação é menor em pacientes quando se usa a ventilação não invasiva, que não há diferença em relação à segurança dos dois métodos, nem diferença em relação a tempo de ventilação, dias de UTI, mortalidade, e que alguns subgrupos podem se beneficiar mais da utilização da VNI, como IMC acima de 30, pacientes mais hipoxêmicos que já estão com uma FO2 de 0,7 antes da necessidade da intubação e pacientes com insuficiência respiratória aguda. E aí eu queria trazer um pouquinho de reflexão sobre o que a gente pode tirar disso para a nossa prática. Como que a gente faz nossa pré-oxigenação nas nossas UTIs, qual a disponibilidade ou a possibilidade de usar a não invasiva para os pacientes para realizar o procedimento de intubação desses pacientes. E os pacientes que já estão em UTI, apesar de não estarem nesse trabalho, será que a gente poderia utilizar a VNI para pré-oxigenar esses pacientes? Como seria na nossa vivência clínica? E também pensar sobre alguns subgrupos de risco, então pacientes com IMC acima de 30, que pode ser mais difícil ventilar com a ventilação manual. Será que não seria interessante e menor risco para esses pacientes a gente utilizar a ventilação não invasiva? Então, queria trazer essas perguntinhas. Muito obrigado, Rafaela, também pela excelente apresentação. Antes da gente abrir para perguntas, só uma observação, né? São dois artigos que tem a chancela New England lá, mas um é do New England, o outro é de uma subpublicação do New England. Então, fica claro a diferença metodológica, né? O que é um estudo feito para responder uma pergunta pragmática, você tem uma pergunta clara, simples, objetiva, no qual isso exige uma metodologia clara, simples e objetiva, e, consequentemente, uma análise estatística também bem simples. Mas qual é o grande ponto? É ser multicêntrico e com N gigante, né? Uhum. Então, com essa amostra e por ser multicêntrico, o resultado dele tem uma validade externa muito grande, ou seja, pode ser replicado para a população em geral, né? Então, esse é um ponto muito claro. E o estudo pragmático vem para responder justamente uma pergunta de vida real e, muitas vezes, ele vai mudar a conduta clínica e ser colocado em novas diretrizes. Então, esse é o objetivo desse tipo de estudo. Ixi, tem coisa pra caramba pra falar desse daí, né, gente? Mas repara o pragmatismo da conclusão do cara, que é exatamente isso. O que ele concluiu? Ele concluiu se é melhor você fazer uma pré-oxigenação com a VNI ou com a máscara de oxigênio? Não! Ele concluiu que com a VNI ele faz menos hipoxemia. Ponto. Isso é pragmatismo. Uhum. Agora, daí até concluir outras coisas, aí é por sua conta e risco, né? Uhum. Porque vamos só prestar atenção no que isso pode trazer de diferença para a prática. O cara que fez VNI ou que ficou na máscara de oxigênio, ele não ficou pior do hemodinâmico? Ele não ficou mais tempo internado? Ele não gastou mais dinheiro do hospital? Ele não ficou pior? Não. Então por que eu vou chamar um ventilador, pegar uma máscara para fazer VNI e não colocar oxigênio? Essa é a pergunta que se faz. Agora, a parte do vamos botar isso em prática é o exercício que você propôs no final, no último slide da sua apresentação. É exatamente esse exercício. Mas eu tenho uma pergunta fundamental para a gente poder caminhar daqui para frente. Quanto de FO2 esse cara estava dando nos dois grupos? A FO2 no grupo, eu não coloquei, né? A FO2 no grupo ventilação não invasiva era para manter, é 100%, se eu não me engano. E
o do oxigênio era 15 litros ou mais, o céu é limite. Então, a ideia era manter uma FI de 100% para todo mundo, porque, entende, assim, o que está na minha cabeça? O oxigênio é muito caro. Sim. Então, na minha cabeça, se você usar você está com o ventilador montado porque você está planejando entubar o doente. Então, em vez de você usar o fluxo no rosto do doente, você pega uma máscara, engata no ventilador e coloca ali, regula a frequência, FO2. Na minha cabeça, fisiologicamente, com pressão, você está fazendo ali com que o oxigênio chegue no alvéolo talvez um pouco mais rápido, independente do curso da doença dele. Então, na minha cabeça, se você dá menos oxigênio quando você pré-oxigênio doente com a pressão positiva do que se você ter que enfiar oxigênio 100% na cara do doente. Funcionaria assim. Então, para que ele tivesse essa comparação e concluísse que você gasta menos oxigênio, ele tinha que comparar 2 grupos com a mesma FO2. Então, por isso que essa não é uma das conclusões do estudo, porque provavelmente ele usou uma FI variável e ele não ficou mensurando quanto que dava de FI, porque isso tem também muitas outras variáveis, né? E para um estudo pragmático, ele ia ter que muitos dados aí para avaliar. Outra coisa que ficou na minha cabeça, ele induzia e 3 minutos de pré-oxigenação. O que ficou na minha cabeça, se nesses 3 minutos o paciente faz apneia, é óbvio que vai fazer diferença. Ao contrário, ele pré-oxigena por 3 minutos, depois tem a indução. Ele pré-oxigena para depois induzir. Isso. Porque senão ia ter o viés da apneia. Exato. A resposta do desfecho principal é exatamente após os 3 minutos de pré-oxigenação. Sim. É aí que é a resposta do desfecho principal. Tá certo, perfeito. E aí, então, é isso que eu pergunto. Se não faz diferença para o hemodinâmico, se não faz diferença para o tempo de estubação, e daí que ele fica hipoxêmico? E daí? É que faltou estudar um negócio, porque a hipoxemia... Então, pode deixar hipoxêmico? Você vai ficar 3 minutos hipoxêmico, Deus cuida. Não, é que ele não estudou desfecho neurológico, né? Então, quer dizer, o doente pode, sim, esse doente que oxigenou pior antes, ele pode ter tido um desfecho pior neurológico lá depois, e a gente não sabe, porque não foi o objetivo do estudo. O estudo, ele quer saber isso aqui, essa aqui é a pergunta. Aí depois, publica outra coisa, com outro sentido, e querendo saber. Acho que na verdade, né, depois do advento da ventilação não invasiva, muitos pacientes passam por um trial de ventilação não invasiva para ir para a intubação. E qual é o que fica na nossa cabeça? Tira da não invasiva, me dá a bolsa, máscara, ambu, e para a gente entubar. Aí eu falo, poxa, mas se ele estava num suporte, por que eu vou passar por um suporte em tese inferior? Sim. É porque isso está na nossa cabeça. Então, para você mudar, você precisa de um estudo pragmático, né? Essa é a resposta na prática que você estava buscando no seu último slide, né? É isso aí. Nossa, eu respondi, não podia. Então. Poxa, Rafael. É isso aí. Se o cara, você tem um trabalho que te mostra que para oxigenar na VNI é melhor, você consegue que ele faça menos hipoxemia do que fora da VNI. Pronto, é isso. Isso equivale a dizer que se o teu doente tem um sistema montado e se está ali do lado, por que você não vai utilizar? Tirar? Sim. Pronto, essa é a conclusão que a gente queria ter. É diferente do... Calma, peraí, com as conclusões, né? É diferente do cara que está na unidade de internação geral e tem uma iminência, um quadro de deterioração clínica que você sabe que vai ter que entubar. Você vai montar um ventilador não invasivo para pôr no coitado? Lógico que não, meu povo. Né? Lógico que não. Porque senão você prorroga, que a Elô está falando aqui. Senão você pode até postergar a intubação e intubá-lo numa condição de deterioração hemodinâmica mais grave. E acontece. E é para se pensar, né? Por exemplo, você tem um obeso com MC maior que 30 numa máscara não reinalante. Puta, esse cara vale a pena você montar um ventilador e fazer a pré-oxigenação na não invasiva, né? E ele traz que até alguns ventiladores têm o modo de ventilação não invasiva já embutido. Então, você usaria só o mesmo dispositivo mudando circuito ou modo, só modo. Eu acho que tem alguma pergunta no chat, gente. O Fábio tá levantando a mão, é isso, Fábio? O Fábio tá tendo uma experiência com essa mudança. Oi, gente. Então, sim, esse artigo nós discutimos aqui faz uns, 3, 4 meses atrás. E desde então a gente implementou ele nesse molde mesmo, tá?
que a gente tem? E já fizeram até o POP dele. Tem o POP disso, viu, gente? Multiprofissional daqui. E tem a participação de cada profissional. O que a gente faz? É o circuito comum do ventilador mecânico, no caso, no servo-I, e o servo-I tem o modo não invasivo. Então, você pré-oxigena no modo não invasivo com aquela máscara de ambu mesmo. O que nós estamos observando, e aqui tem bastante intubação, tá? Eletiva, né? Pacientes obesos são os melhores, porque eles não fazem hipoxemia quando você oxigena com o EPAP, vamos chamar assim, né? Então, eles se beneficiam muito. Os pacientes que são bem hipoxêmicos, no caso, assim, aqueles fibrosados, né? Eles também demoram mais para desoxigenar durante o procedimento. A ressalva que nós temos aqui são quando nós temos casos extremos que nós não intubamos hipertensão pulmonar aqui, tá, gente? Geralmente acaba indo, quando precisa de intubação, ele já está quase sendo paliado. Mas algum caso ou outro que chega à intubação, aí a gente não usa essa pressão, a gente prefere o ambu. Em outros casos, que é o que a gente usa com maior frequência, a gente pré-oxigena com alto fluxo, esses casos que não se beneficiam de pressões positivas. Pode até fazer uma parada no ato da intubação, né? Então é isso que a gente está usando, e excelente resultado, recomendo a todos, viu? Olha que legal que o Fábio está falando. Você está individualizando. Você não pode pegar o artigo e achar que você vai fazer aquilo com todo mundo. Né? Olha o que o Fábio falou, que importante o que o Fábio falou. Tem uma população que eles estão usando isso com IMC acima de 30, e nesses pacientes você tem uma diminuição da hipoxemia nesse período transintubação, mas o doente da HP não, porque ele vai até parar. Então não tem sentido você pegar esse paciente de HP e pré-oxigenar com a VNI. Óbvio que não, quer dizer, óbvio para gente que está com o doente lá, né, na prática, mas nem todo mundo acha isso óbvio, né? Então, para quem está assistindo a gente aí à distância, a gente tem uma experiência grande de tratar esses pacientes com hipertensão pulmonar. Pré-oxigenar esses pacientes em pressão positiva não é uma ideia muito boa, porque justamente por conta da interação hemodinâmica da pressão positiva, e quem estiver nos acompanhando, a gente deve fazer aí, a Thaís até já programou uma live no Instagram para a gente destrinchar um pouquinho esse assunto e entender o que é essa interação hemodinâmica e por que isso é importante. E entender que isso, como o Fábio disse, é importante independente da interface que liga o doente na ventilação. Quer dizer, eu não vou usar pressão positiva via VNI para pré-oxigenar um doente de HP, porque esse doente na pressão positiva ele já vai sofrer. Então, talvez um catéter de alto fluxo para ele funcione melhor. É legal essa discussão. A mesma coisa nos pacientes cardiopatas em choque, né? Tudo depende do tipo de choque. É um choque hipovolêmico, obstrutivo. Isso precisa ser considerado ali na prática, né? Um paciente em choque por hipovolêmico e por sangramento, onde se está feito reposição volêmica e você não está conseguindo restaurar a volemia do doente, e você já está com vasopressor lá no teto, talvez não seja um bom candidato, né? Então isso também é importante. Paciente com disfunção de VD, que vai muito aí na linha que o Fábio falou do paciente com hipertensão pulmonar. Um outro ponto, na época do Covid, a gente pré-oxigenou muito paciente com Covid com cânula nasal de alto fluxo, porque era um paciente que não respondia à pressão positiva, ele respondia ao oxigênio. Então, era outro naipe, né? Outro perfil de paciente. Então, você entender a fisiopatologia do paciente que vai ser intubado e se a pré-oxigenação com ventilação com pressão positiva se adequa a essa fisiologia, né? Então, acho que isso é muito importante também. Dúvidas, pessoal? Fábio, você quer falar de novo? Não, acho que ficou. A dúvida que não quer calar, que causou um alvoroço aqui nos bastidores. Por que ele excluiu o paciente com reclusão penitenciária? Você sabe, Rafa? Deu? É assim, ó. Tem um grupo. Rafael me contou. Tem um grupo esse grupo de pesquisa, provavelmente um dos hospitais que fazem. Esse grupo, eles já fizeram outros estudos multicêntricos, e algum centro deve ser referência para trauma de penitenciária, alguma coisa. E deve ser um N razoável de perfil de paciente
desse paciente que chega. E eles excluem por conta de ser paciente de presídio mesmo, exatamente por isso. Exclui do trabalho, mas não da assistência, né? Porque daí Não, estão do ferindo um trabalho. direito humano. É do Exato. trabalho. Não quer dizer que você não vai entubar, isso só quer dizer que... Só não Não. vai A participar Elô- do A trabalho. Elô Exato. levantou uma ideia que foi exatamente o que eu pensei, que talvez tivesse algum impedimento para ele assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, já que ele é um cara recluso, quer dizer, ele Pode não ser. pode... Não, deve ter algum Não. viés Vocês legal. lembram naqueles 3 artigos de reabilitação do New England que a gente apresentou na sequência? Lá também era um critério de exclusão esse perfil de paciente. Deve ser algum centro recrutador, deve ter muita chegada desse perfil de paciente. Mas é só do estudo, tá, gente? Tudo bem, eu entendi que isso não está ferindo um direito humano declaradamente, né? Não. E só para trazer um adendo aqui, né? A gente falou bastante de oxigenação e a gente comentou do CAF, né? O catéter de alto fluxo. Só queria lembrar que aqui na casa nós temos um curso de catéter de alto fluxo, tá? Para quem aí tiver de casa, quiser entender melhor do que a gente está falando, vai ter um link lá no Linktree, a gente ainda não colocou, mas vai estar disponível para vocês também, tá? Vai estar no chat. O Linktree está no site, ou tá no chat aí para vocês, tá? Lembrando também que quem não conseguiu acompanhar a gente ao vivo, vai estar lá no nosso YouTube. Então deixa aí um comentário, um like aí pra gente, que é sempre importante, né? Era só isso que eu queria lembrar aí pro pessoal. Muito blogueirinho. Bom, parabéns, Rafa. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Nós vamos encerrar, então, a reunião de hoje. Na reunião que vem, então, nós teremos uma reunião fechada para os fisioterapeutas da casa. Então, fisioterapeutas da casa, compareçam. Obrigada, pessoal.